Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vocês estão bem? Eu espero que sim, eu espero que todos estejam bem. E a palavra que o Senhor coloca ao meu coração para ministrar nessa noite está em Isaías, capítulo 40. Por enquanto, vamos ler só o versículo 27, tá bom? Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 27, que vai dizer assim: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? Qual é a reclamação? Qual é a queixa de Jacó, de Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Olha a reclamação do povo de Israel nesse momento. E essa reclamação, essa queixa, quantas vezes eu e você não pensamos assim? Não nos queixamos da mesma maneira. Dizemos ao Senhor, será que o Senhor não olha para a nossa situação, para a minha situação? Será que passamos desapercebidos aos olhos de Deus? Essa é a pergunta. Quantas vezes eu e você não pensamos a mesma coisa? Em momentos de dificuldades, em momentos de tristeza, de dor. Quando oramos ao Senhor, fazemos um pedido a Deus, clamamos ao Senhor e achamos que essa oração não é respondida. Você já pensou assim? Eu acho que os olhos do Senhor não se atentam para a minha vida, para a minha situação. Eu acho que a criação de Deus é tão larga, tão extensa, é tão complexa, que a minha vida, a minha situação é insignificante para Deus. Com certeza Ele não está atento, com certeza o olhar do Senhor não está direcionado para a minha vida, porque se estivesse, e esse é o nosso pensamento, se o Senhor estivesse atento a nós, se o Senhor estivesse olhando para a nossa situação, para aquilo que estou vivendo, com certeza Ele faria aquilo que eu acho o que é certo. Aquilo que eu acho que deve ser feito, com certeza. Esse é o nosso pensamento. Em momentos de dor e dificuldade, quantas vezes não pensamos assim? Nos queixamos ao Senhor. Ah, Pai, o Senhor não se atenta para a minha vida, para a minha situação. Talvez você pensou isso durante esses dias. Talvez você esteja pensando isso agora. Porque você está sofrendo, porque você está com dor, porque você está enfrentando dificuldades e não vê solução. Talvez o seu pensamento é: o Senhor não me observa, o Senhor não está atento a mim, o Senhor não olha para a minha situação e por isso passo o que passo. Não é? Quantas vezes eu já me queixei ao Senhor? E eu quero ler não todo o capítulo de Isaías 40, mas eu quero pegar a partir do versículo 25 até o seu final e tentar entender o que o profeta Isaías, a pedido de Deus, usado por Deus, disse a esse povo, ao povo de Israel, e que esse entendimento dê descanso aos nossos corações, acalme a nossa alma. Que possamos
compreender quem Deus é, para que esse questionamento sobre não estarmos no olhar, no radar de Deus, acabe nas nossas vidas. Porque se o meu pensamento, se o seu pensamento é como o pensamento do povo de Israel nesse momento, a sua queixa é essa: olha, o Senhor não olha para mim, o Senhor não observa a minha situação. Todo esse contexto da fala de Isaías ao povo nos ajudará muito a entender quem é Deus e a entender se estamos ou não no radar do Senhor, sendo observados por Deus. E por que eu escolhi o versículo 25? Porque Isaías vai dizer, Deus fala através da boca de Isaías o seguinte, faz a seguinte pergunta: com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo, pergunta a Deus. Em outras palavras, ele vai dizer, com quem vocês estão me comparando? Sabe por que eu comecei com esse versículo? Porque durante a nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, e me parece que percebemos isso nos momentos que mais precisamos, em momentos de necessidade física, emocional, psicológica, nesses momentos que mais precisamos, percebemos que ficamos desapercebidos para aqueles que achamos que nos ajudará a passar por esses momentos. Não é assim? A gente, quantas vezes não ficamos desapercebidos aos nossos pais? Ou tivemos a sensação de estar desapercebidos aos nossos pais, desapercebidos aos nossos amigos, desapercebidos aos nossos irmãos, tanto irmãos de sangue quanto irmãos em Cristo, desapercebidos ao nosso pastor, desapercebidos ao nosso patrão, desapercebidos ao governo do nosso país. Enfim, quantas vezes, em momentos de necessidades nossas, de sofrimento, de dificuldades, temos a sensação de estarmos sós, de que ninguém está atento e olhando para a sua necessidade, para o seu problema, para a sua dor. Você já teve a sensação de estar só, mesmo em lugares de muita gente? Mesmo quando você está rodeado de tanta gente, você ter a sensação de estar só? Já? Eu acredito que não foi só eu a ter essa sensação em momentos da minha vida. Em momentos que eu estou precisando de um maior salário, de uma renda maior, em que eu me esforço ao máximo em cumprir as minhas tarefas no trabalho, e mais, além de cumprir as minhas tarefas, eu agrego mais tarefas às que eu já cumpro, para ser notado, para ser observado e valorizado por meu patrão. E eu vejo que a sensação que dá é que os olhos do meu patrão não estão atentos a tudo que eu faço, a todo o meu esforço. Quando eu estou passando por dificuldades, por sofrimentos, e a sensação que dá é que os olhos dos meus pais não estão tão atentos assim àquilo que estou passando, porque
ao meu parecer, a sabedoria e a vivência dos meus pais me ajudarão a passar por essas situações e parece que eu estou desapercebido. Já passaram por isso? Quando eu preciso me alegrar, eu preciso esvaziar a minha mente dos meus problemas, eu preciso de momentos de alegria e eu olho aos amigos que estão ao meu redor e percebo que os olhos deles não estão atentos à minha necessidade. Parece que eu estou desapercebido aos meus amigos. Quando eu preciso de um conselho pastoral, quando eu preciso de uma orientação espiritual, porque eu estou vivendo por momentos difíceis em relação à minha vida espiritual. E parece que os olhos do meu pastor não estão muito atentos ao que estou passando. Momentos da nossa vida de necessidade. Necessidade física, necessidade emocional, psicológica. E olhamos ao nosso redor e percebemos que estamos, ou temos a sensação de que estamos desapercebidos a muitos. E por viver esses momentos, durante toda a nossa vida, por passarmos tantas vezes por esses momentos, de achar que estamos desapercebidos a tantos, achamos que Deus é mais um. Achamos que Deus será mais um a não se atentar para os nossos problemas. Achamos que Deus será mais um a não direcionar o seu olhar, a não olhar de verdade, sabe? Ao que estamos passando. Achamos que Deus será mais um a nos deixar sós. E isso é um erro tão grande. E é por isso que eu comecei no versículo 25, onde Deus, através do profeta Isaías, vai dizer: a quem vocês estão me comparando? A quem vocês estão me comparando? Vocês me comparam a homens? A pessoas que te abandonam e esse é o entendimento da palavra desta noite, dessa pergunta de Deus. Vocês me estão me comparando a homens? A homens que viraram as costas, a homens que não se atentaram para a sua situação? É para estes que vocês estão me comparando? Não, isso é um erro. Eu sei que a tendência é essa. Ah, se tantos não perceberam a minha situação, se tantos não perceberam os meus momentos de dor, de tristeza, de necessidade, a tendência é pensar de que Deus também terá a mesma ação, de que Deus fará a mesma coisa, mas não. Em Números 23:19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Em Números 23:19 vai dizer, vai afirmar: Deus não é homem. E Deus, não sendo homem, ele não age como homem. Ele não faz o que o homem faz. Deus não é homem. Deus te abandonar, Deus não se atentar à sua situação,
Deus não olhar para tudo que se passa na sua vida, isso é impossível. Homem pode te abandonar. Homem pode não se atentar. Homem não pode estar olhando para você verdadeiramente, vendo as suas necessidades. Mas Deus não. Deus te observa. Deus te olha. Deus se atenta sim a tudo que você está passando. E vai dizer em Isaías 40, 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas as chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olhe para os céus, olhe para o alto e observe a grandeza de Deus. Observe todo o seu poder, toda a sua criação. Observe tudo que existe. Olhe para as estrelas dos céus. Inumeráveis são, e mesmo assim, Deus as conhece pelo nome. Nenhuma delas passa desapercebida ao nosso Deus. É o que diz em Isaías 40, 26. A quem vocês vão me comparar? Ele responde no versículo 26, não tem quem se compare a mim. Observe tudo que eu fiz. Observe tudo que eu sou. Olhe para as estrelas do céu, inumeráveis são e nenhuma passa desapercebida a mim. A quem mesmo vocês irão me comparar? Deus é incomparável. E se nenhuma estrela do céu passa desapercebido ao Senhor, que dirá você, meu irmão? Se nenhuma estrela do céu passa desapercebida a Deus, muito menos nós passaremos. Muito menos nós. As nossas necessidades, os nossos anseios, muito menos nós. Se Deus conhece pelo nome a cada estrela, tenha absoluta certeza, Ele te vê. Ele vê a tua situação. Ele te conhece pelo nome. E eu vou muito mais além. Ele te conhece mais do que você mesmo. Deus te vê, meu irmão. O salmista no Salmo 139, ele vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. O salmista vai dizer: Senhor, o Senhor me conhece. E essa é uma verdade. Antes que a palavra chegue à nossa língua, à nossa boca, Ele já sabe. Antes de qualquer pensamento, Ele já sabe. Antes de qualquer ação, antes de qualquer desejar, Ele já sabe. Ele é aquele que sonda o nosso coração, o nosso interior. Ele te conhece, meu irmão. Ele conhece cada passo seu, Ele contempla cada agir seu, cada pensamento, cada desejo. Ele te conhece.
Então o questionamento do povo de Israel e o nosso questionamento do versículo 27 não é real, não é verdade. Quando o povo diz e quando nós dizemos, o Senhor não se interessa pela nossa situação, o meu Deus não considera a minha causa, isso não é verdade. Isso não é uma realidade, ele vê sim. Ele se interessa sim. Ele considera sim. No versículo 28 vai dizer: e é Deus dizendo ao povo, e é Deus dizendo a nós nessa noite: será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Em outras palavras, ele está dizendo: será que você não sabe quem eu sou? Será mesmo que nós não sabemos quem ele é? Porque a partir do momento que sabemos, a partir do momento que temos este conhecimento de quem é Deus, não podemos pensar dessa maneira. Não podemos questionar a Deus se Ele se atenta a nós, se Ele observa a nossa situação, a nossa causa. Eu sei que é difícil, em um momento de desespero, em um momento de dor, onde precisamos de uma ajuda divina, onde precisamos de um auxílio de Deus, de uma intervenção de Deus sobre a nossa vida. É difícil ou quase chega a ser impossível em determinado momento não pensar isso. Mas que nesses momentos possamos olhar para o alto, olhar para toda a criação, nos lembrar de quem é Deus, nos lembrar quem Ele é. E que esses questionamentos, que esses pensamentos saiam das nossas mentes e do nosso coração. Porque ao saber quem é Deus, ao saber como Ele age, como Ele se interessa por mim e por você, esses questionamentos se vão. Porque Deus não é como o homem. Deus não age como o homem age. Vai dizer no versículo 29, Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. E olha que coisa incrível e maravilhosa para mim e para você. Porque até agora temos o entendimento de que Deus se interessa, de que Deus se atenta à nossa situação, de que o olhar do Senhor está sobre as nossas vidas. Aí no versículo 29 ele vai dizer: Ele fortalece, Deus fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. A partir do versículo 29, Isaías vai dizer, além de se interessar, ele faz algo a respeito. Ele age em amor, ele age em poder para com as nossas vidas. Ele não fica parado. Ele observa o que estamos passando, ele observa a situação das nossas vidas e ele faz alguma coisa. Aquele que está cansado, o Senhor, o Deus, dá vigor e forças. Porque os jovens se cansam,
Até os jovens, estes com bastante vigor, também se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele faz alguma coisa, ele nos fortalece. Ele nos dá força, vigor. E como alcançar isso? Como obter essa ajuda de Deus? No versículo 31, nos dá a resposta, nos dá o segredo. Os jovens se cansam. Os jovens chegam à exaustão. A vida é cansativa. Não é, amados? Apesar das nossas alegrias, apesar dos nossos prazeres nessa vida, a vida é cansativa. Viver numa sociedade, num mundo de pecado, num mundo de maldade, num mundo onde muitos buscam os próprios interesses, onde há tanta falsidade, tanta mentira, tanta desgraça, é cansativo, é exausto. Se você olha para esse mundo e atenta por muito tempo, você não precisa correr uma maratona para chegar à exaustão. Você se cansa. Não fisicamente, mas psicologicamente. A sua alma se cansa. Mas há um segredo no versículo 31, e o segredo é esperar no Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que olham para Deus, aqueles que se atentam a Deus, aqueles que esperam em Deus, renovam as suas forças, porque sabem que a vida nessa terra é passageira. E o que nos aguarda, o que nos espera é muito maior, é muito melhor do que essa vida. Qual é o segredo de sermos fortalecidos em Deus? De não chegarmos à exaustão, de não ficarmos cansados, é esperar no Senhor. Então, se você chegou nessa live, nesse culto, com esse pensamento de que o Senhor não se interessa por você, ou de que os olhos de Deus não se atentam à sua situação, que o entendimento de quem Ele é possa tirar esses questionamentos do seu coração e dos seus pensamentos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é incomparável, meu irmão. Não tem como comparar Deus com ações humanas. Não tem como. Deus sempre está atento à minha vida e à sua vida. Deus sempre está atento ao que acontece em nossas vidas, ao nosso sofrimento, à nossa dor, às nossas necessidades. Espere no Senhor. Espere em Deus e renove as suas forças. Espere no Senhor e seja grato a tudo que Ele é e a tudo que Ele faz. Espere no Senhor e não questione mais. Não o questione. Não diga que você foi abandonado por Ele, porque você não foi. Ele está aí. Ele observa a sua vida. Talvez as ações do Senhor não são aquilo que você espera. Aquilo que você acha certo. Mas não se engane, não duvide. O que Ele tem feito por mim e por você é o melhor para as nossas vidas. Você pode não entender agora, mas um dia você vai entender.
A palavra do Senhor vai dizer que haverá um dia que aquilo que é incompreensível a nós, aquilo que não entendemos, um dia essas respostas virão. Um dia o Senhor nos revelará tudo o que precisamos saber, e nesse dia teremos absoluta certeza de que tudo o que Ele fez foi o melhor para as nossas vidas. Amém? Que essa palavra possa ter tocado o teu coração. Que a semente lançada encontre boa terra aí. E que essa semente cresça e dê frutos na sua vida, meu irmão. Espere em Deus. Confie em Deus. E Ele te ajudará. E Ele estará com você. Tenha absoluta certeza. O Senhor te vê. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.